Fala família, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bora Up Podcast. Eu sou o Frank Borges da LCK Uniformes e Camiseta. Estamos trazendo aqui hoje um debate maravilhoso que é sobre lideranças de gestão de pessoas e de empresas. Eu estou há 17 anos no mercado do empreendedorismo e estou aqui com meu amigo Crispim. Fala família, aqui é o Diogo, eu sou da Biosolve Clean. Nós temos 3 anos na área de dedetização e controle de pragas e hoje nós vamos começar a falar de empreendedorismo e com 2 pessoas que para a gente são referências. Elisa Rocha, da Afink, e Rafaela Castro, da Vila Office. Bora up, né, pessoal? Bora Maior up. privilégio de ser as primeiras convidadas aqui hoje, né, Rafa? O lançamento de vocês. E desejo sucesso aí, que a gente possa multiplicar cada vez mais o que a gente aprendeu, o que aprendeu com a gente, com as outras empresas que a gente atende e que possa contribuir aí para o empreender melhor de todo mundo. É isso aí, meninos. Me sinto extremamente lisonjeada de ter sido convidada para o primeiro, né? E é o que a Elisa falou, né? O que a gente consiga passar para as pessoas a nossa experiência e que isso possa contribuir com os outros que desejam empreender. Isso é muito bom. Elisa, Rafa, eu e o Crispim chegamos num denominador comum de como formatar esse podcast. E é justamente por isso, é servir, partilhar conhecimentos, né, Crispim? A gente entende que a vida do empresário ela é uma vida muito solitária. E aí, quando a gente começa a entrar em contato com a experiência de outras pessoas e entender o que levou cada um a chegar onde está, a gente consegue entender por que o caminho é árduo, mas ele é cheio de pessoas ali que podem dividir com a gente, podem trazer um pouco da experiência. O propósito do nosso podcast é esse: dividir experiências e as pessoas conseguirem entender que é difícil, é complicado, mas dá para fazer. O caminho do empreendedor, ele é difícil, ele é árduo, mas ele é prazeroso. Justamente porque a gente encontra pessoas nessa jornada que deixam ser mais prazerosa o caminho doloroso. Porque e cá para nós, a gente gosta, né? Todo empreendedor gosta de um desafio, gosta de começar e finalizar projetos. Então, não é que é difícil, não há outro, né? A gente não tem outra opção a não ser esse que a gente escolheu, né? Parece que é uma formiguinha, assim, é um negocinho dentro da gente que passa a gente a vida inteira. Cara, tá faltando alguma coisa, e quando a gente descobre é isso. É essa adrenalina de empreender. Mas claro que fica tudo mais fácil quando a gente partilha, né? Quando a gente tem mentores para partilhar as ideias, e esse mentor normalmente é alguém que já vivenciou aquilo e que vai te ajudar a talhar. Então, se está sozinho no empreender, pense nisso. Primeira coisa, dividir com outros empreendedores que você faz e receber deles também essa experiência e buscar mentores para a jornada. Porque o empreendedorismo, ele vem através de um sonho, né? Aquele que brilha, toca no coração, como você falou mesmo, está lá dentro, está pulsando, está te impulsionando. E com esse sentimento que nós viemos com esse podcast. E a gente sabe que a jornada, ela é longa, e o Crispim citou muito bem, e árdua, né? Não é fácil. E eu tenho assim que todo conhecimento que você não põe em prática, ele se torna informação, né? Por isso eu queria saber de vocês, como é que iniciou esse espírito de liderança em vocês? Como é que foi essa vida profissional na vida de vocês? Eu acho, igual a gente estava comentando nos bastidores, quando vocês convidaram a gente para falar sobre liderança, e aí a Elisa falou, né? Cara, como que eu comecei a ter essa posição, né? E aí a gente vai vendo que é lá de trás, gente, desde criança. Assim, eu sempre fui muito líder, assim, muito cabeça, muito... encabeçava tudo, as brincadeiras era eu que mandava, eu que organizava. A gente ia jogar bola, eu falava, você é desse time, você é desse, você faz isso. Nos trabalhos, todos na minha jornada de CLT, eu era professora, né? Começando assim, eu dei aula há 12 anos de educação física. Então, assim, eu já era líder de crianças, né? Já liderava os meninos. Mas, assim, nas outras empresas, que sempre que eu trabalhei, eu sempre tive esse espírito intraempreendedor. Sempre querendo crescer a empresa, e nisso destacava
querendo ou não, liderar as pessoas, porque para empreender a gente precisa, para desenvolver qualquer coisa a gente precisa estar com pessoas. Então eu acho que para mim foi uma coisa muito natural, né? Eu acho, se a Vanessa Fonseca tivesse aqui, ela ia falar no DISC, né? Os dominantes, né? Influentes, mas eu acho que isso é uma coisa bem natural, para mim desde criança. A vida inteira. Já estava no sangue essa dominação, de estar na frente ali. Tantas Sempre. brincadeiras, Sempre. no meio dos primos ali, tudo. Sempre. Você pode fazer um retrocesso com a minha família que eles vão falar. Rafaela é que mandava em tudo. Organização das festas, eu era tão assim que quando eu fui casar, eu organizei meu casamento todinho e o povo falava assim, eu vou isso. Não, não vai. O casamento é meu, vai ser assim, assim, assado. Que o povo ia colocar uma faixa, assim, o casamento é dela, ela tá fazendo do jeito que ela quer. Vai ser assim. Mas eu falo isso brincando, mas assim, querendo ou não, eu liderei, eu coloquei o casamento, porque quem é mulher noiva, quem já casou sabe, quem vai casar vai saber um dia, né? Que a gente tem que liderar alguém. A gente tem que liderar várias pessoas para que seja um casamento com sucesso. Com sucesso. Né? E aí, a gente inspirar as pessoas também, não é só mandar, né? Não é só porque o casamento é dela, mas que as pessoas comprem a sua ideia também. Eu acho que é o feeling do líder, é isso. É as pessoas comprarem a ideia dele e seguir junto com ele. Gente, como compartilhar é terapêutico, né? Muito. Porque quando vocês nos convidaram falando sobre liderança, e pra gente é natural, porque a gente lidera mesmo. E aí, quando a gente chegou aqui, você me perguntou, eu quero saber da sua história de liderança. Justamente. E parece que, para mim, a minha história de liderança tinha começado hoje. Se eu não tivesse me perguntado isso, eu não teria parado para refletir que também, quando criança, era eu que definia a brincadeira, que definia os brinquedos de cada um. E aí você fez liderança e organização, né? O planejamento e execução daquele projeto que era o brincar, que era um projeto. Então, assim, eu que já definia isso. E é muito interessante que nesse 1 minuto que houve o questionamento, eu conectei várias partes da minha vida que falam, não, eu sempre fui líder, eu não estou líder, eu sempre fui líder. Então, na infância, muito isso. E eu me lembro que o meu primeiro emprego pós-faculdade, né, que eu trabalho desde muito cedo, mas pós-faculdade, já formada, foi de gerente de operações de um shopping center. Eu tinha 23 anos. Isso era onde? Cidade? No Aqui? Buena Vista, aqui No em Buena Goiânia. Vista aqui. Buena Vista Shopping. Eu tinha 23 anos. Eu sou engenheira civil, né? Então, eu fui como engenheira civil para cuidar das operações. As operações incluem manutenção do shopping, mas entende-se que manutenção do shopping também tem limpeza, segurança, manutenção. E lá já estava em funcionamento já o Buena? Não, foi logo na inauguração. Logo na inauguração. Então, eu liderava 40 pessoas com 23 anos. E eu me lembro que quando me contrataram, quem me chamou para trabalhar lá é um cara que eu admiro demais, o Bernardo Carvalho, que é meu mentor até hoje. Ele era consultor desse shopping. E aí ele lembra de uma história até hoje, que ele me falou de todos os desafios. Primeiro que a vaga era só para homem. Tá? Isso era o primeiro ponto. Naquela época tinha o popular, que tinha os classificados com as vagas. Aí tinha lá a vaga e embaixo a observação, recebemos currículos exclusivamente masculinos. Falei, gente, estou perdendo nada, vou mandar lá meu selo, meu currículo. Perdi só o selo. Aí eu cheguei lá, o cara deixou bem claro para mim, falou, eu te chamei por curiosidade, porque a gente tem o mesmo sobrenome. E eu queria saber se é da minha família. Araújo Rocha, o Geraldo Araújo Rocha, um dos consultores também. Ele falou, só chamei por curiosidade, porque você sabe que a vaga é só para homem. Eu falei, beleza. E conversando, ele falou, vou te mandar para o meu sócio, para a próxima etapa. E conversando com o Bernardo, né, que é esse meu mentor até hoje, ele me falou de todos os desafios do shopping, realmente são muitos. E segundo ele, eu não me lembro, no final eu bati na mesa e falei, dou conta. E ele... Uau. Mas aí depois de um tempo, eu com 23 anos, depois de um tempo lá, quando eu vi o tamanho do negócio, falei, 40 pessoas, chamei Bernardo, vou dar conta. Isso já estava lá dentro. Já estava. Nunca que eu tive tanta gente assim para mandar, né? Aí ele falou para mim, ele falou, você é líder nata, fica tranquila. Gente, mesmo não sendo, a pessoa valida, você acredita e vambora. Acho que o primeiro... Se ele falou, quem sou eu?
Mas eu acho, como a Rafa falou, a liderança é muito mais inspiracional, né, do que uma imposição. A pessoa, alguém acredita em você antes de você se vender, que foi como aconteceu lá. Então, hoje, quando eu lidero o que eu lidero, eu tenho uma comunidade online de empreendedoras que me acompanham e que fazem o que eu falo. Só né? de mulher, que você falou Só de empreendedoras, só Chama mulher. Empreendedoras Além do Caos. Que legal. Então, quando eu lidero essa comunidade, que elas seguem o que eu falo, né? São seguidoras de verdade, não seguidores do Instagram, são seguidores mesmo. Eu ainda me impressiono com esse poder da influência que a gente tem, mas a gente só tem esse poder porque a gente faz o que fala. Né? Porque essa incoerência, quando você faz uma coisa e fala outra, a pessoa percebe. Não se sustenta, né? Não sustenta, percebe, assim, tem alguma coisa errada ali, eu não sei o que é, mas me soa mal. E aí não segue, né? Te acompanha. Não gera credibilidade, é isso? Exatamente. Eu acho engraçado de tudo que a gente conversou agora, é como eu também fui fazer uma análise interna aqui para avaliar os tempos de liderança, e é igual vocês falaram, né? Pai e mãe falam assim, presta concurso, é melhor, vai ser mais fácil para você. Mais rentável. Vai ser mais rentável, não se mete nessa. E você sente que a liderança é uma coisa que, mesmo sendo ali da sua infância, ela foi te construindo, né? O líder não é a pessoa só que faz as pessoas seguirem. Ela também vai colocar as regras. Essas regras elas vão ser as mais equilibradas e balanceadas para a brincadeira não acabar o mais rápido possível. Então, algumas pessoas elas acham que vão virar donos de empresas, vão virar líderes para que ele ganhe, para que ele cresça, para que ele tenha tempo para descansar. E outras pessoas elas vão me deixar nessa posição. Mas a liderança não. A liderança ela precisa ser equilibrada para que todo mundo ganhe, para que todo mundo cresça, para que todo mundo se desenvolva. Quais qualidades vocês viram nessa vivência de vocês que trouxeram isso, né? O equilíbrio para uma boa liderança, para que desenvolvam outras pessoas. O que vocês já sentiram disso aí? A primeira coisa que eu acho é assim, a gente não achar que a gente é perfeito, né? A gente tem uma tendência assim que o líder não erra, o líder ele tem que estar sempre certo, tem que estar. E eu acho que a primeira coisa é a gente saber que a gente não é perfeito. E a gente ter essa sensibilidade, porque se a gente tem essa sensibilidade com a gente tem a sensibilidade com o outro. A gente não consegue enxergar no outro o que a gente não enxerga na gente, né? Então, assim, a primeira coisa, eu falo por mim, pela minha experiência, é a questão da sensibilidade. É eu ser verdadeira, do jeito que eu sou, para os meus liderados, qualquer que fossem, né? Se fossem meus funcionários da vila, se fossem meus alunos, se fossem os empresários que eu liderava no grupo de network que eu participava, é você ser verdadeiro e ser sensível a isso. Eu acho que o líder, ele serve aos outros, né? É o que a gente falou. Interessante isso, hein? E outra coisa que aí você busca da história, né? Eu trabalhei alguns anos na consultora Odebrecht, Norberto Odebrecht. E a Odebrecht, né, apesar de tudo que aconteceu aí na história dela, ainda é uma referência para mim de empresa, porque tem uma cultura muito forte. E mundial, né? Que ela é uma multinacional. Uma cultura muito forte e é uma cultura que é muito clara para todo mundo que integra. Então, só fica dentro da empresa quem tem esse valor compatível. E foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, que é um valor primeiro deles, assim, que aqui você precisa ter o espírito de servir. É o primeiro valor para trabalhar lá. E o espírito de servir vai desde a gente estar numa sala de reuniões, um diretor passar e perguntar: estão precisando de água? Vocês estão precisando de um cafezinho? É ajudar o colega, ajudar o cliente, é servir de todas as formas. E isso já existia em mim, eu não sabia. Tanto que depois de engenheira eu virei consultora financeira, e a consultoria, qualquer consultor, o que faz? Ouve e serve, né? Ouve e ajuda. Você é pago para ajudar, para resolver, para servir. Então, para mim, todo líder ele tem que estar com essa disponibilidade, com o espírito de servir, e aí, por consequência, vem justiça, né? Tem
como você falou, tem que ser justo para todos. Não adianta ser bom para mim e ruim para você, até porque se for ruim para você, você não continua comigo. Tem que ser justo e bom para todos também. E o justo e bom é não tratar os iguais, os diferentes como os iguais, né? Mas tratar os diferentes como diferentes, né? Porque às vezes a gente tinha aquela filosofia antes, né? Que aqui dentro da empresa o líder tem que tratar todo mundo igual. Não, ele não tem que tratar todo mundo igual. Ele tem que tratar todo mundo com respeito, com empatia, mas cada um ele trata de uma forma. E ser justo, né? E ser justo. Mas, assim, a gente tem que ser firme, né? Porque quem você lidera espera isso. Uma coisa que eu aprendi com a minha comunidade, né? No início, eu compartilhava muitas decisões com elas. No final, eu falei, não, elas estão comigo porque eu decido. Né? Elas querem que tenha alguém que à tem frente. Esse poder. Então, é uma democracia até certo ponto, não pode ser. Né? Você lidera até certo ponto, compartilhando tudo. Mas tem coisas que a gente fala, é assim, ponto. As pessoas têm que se sentir confortáveis, né, com a sua liderança também. Eu ia falar que a gente aprende isso com os pais da gente, né? Assim, criança tem que ter limite. Tem limite. Ela pede limite, ela pede. Então, essa parte da liderança... Regra. Regra, é uma democracia liderada. Tem regra, né? Acho que quando a gente fala liderança, a gente fala em grupos, em comunidades, em pessoas que se unem para um propósito. E dentro de qualquer sociedade, ou um espectro menor dessa sociedade, que são os grupos, tem que ter regra. Né? E essas regras, esses valores são seguidos por todos, por isso que eles estão lá. Tem que ser à risca, né, para todos, independente de quem seja, as regras que eu falo, né? Sim, que a gente falamos aqui de tratar um diferente do outro, mas as regras são para todos, né? Senão a credibilidade. Claro que a gente tem que ter flexibilidade, né? É o que a Rafa falou, ninguém é perfeito, a gente pode errar e falar, não, a partir de agora vamos mudar, vamos flexibilizar ali, mas tem que ter um direcionamento. E como separar as atitudes da pessoa, não ser pessoal? Tem como fazer isso com a equipe? Né? Trabalhar essa liderança com a equipe, assim, nesse sentido? Olha, eu aprendi muito a fazer isso. Antes da Vila Office, porque a Vila Office eu falo que ela não é minha filha de barriga, né? Ela é minha filha de coração. Porque eu comecei trabalhando como secretária na Vila Office e aí, depois de um tempo, eu assumi a gestão... De secretária a dona da porra toda, vamos falar a verdade. Rasga o verbo aí, né? Não fica com modéstia não, né, Elisa? Eu soltei o palavrão dessa vez. Tudo dentro dos conformes. E aí, quando eu entrei na Vila Office, só contar um breve resumo, só para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu era educadora física, trabalhei com educação física, com educação. E aí, quando eu engravidei, eu fiz um acordo com meu marido que eu ia ficar 2 anos sem trabalhar, porque a gente achava que levar ele 4 meses para o berçário era muito novo, enfim. Fizemos esse acordo. Fiquei 2 anos sem trabalhar e quando eu voltei, queria voltar e eu queria montar um negócio para mim, porque é o comichão, né? Tava lá dentro. E aí, falando na parte materna, né? Fogo eu não no cu. sei. Eu não sei por que até hoje, mas outras mães empreendedoras, a Elisa vai entender isso. A gente, quando é mãe, assim, ó, parece que as coisas ficam mais latentes. Eu quero abrir um negócio, mas não entendia nada, entendia de educação. E foi quando a Vila Office surgiu na minha vida. Eu fui trabalhar lá de secretária e eu cheguei na minha sócia, que era minha chefe na época, eu falei, Estela, eu quero aprender tudo sobre negócio. O que você puder me ensinar, eu quero aprender. Porque aqui vai ser o último lugar que eu vou assinar minha carteira. Daqui eu vou para o meu próprio negócio. Olha só o propósito. E ela virou e falou assim, tá bom, você aguenta o rojão? Falei, aguento. Rapaz, tinha um dia que eu saí de lá chorando. Que eu falava, eu não volto nessa empresa mais. E eu falava, eu volto, porque é isso que eu quero aprender. E aí, ela era muito rígida. Muito rígida. Mas, assim, era uma líder muito rígida, mas, assim, muito... Como é que eu vou falar assim? Ela se doava muito, o ensinamento dela, assim... Ela entregava muito. E aí, tinha dia, assim, que a gente quebrava o pau. Eu falei, não quero conversar com a Estela mais. Saía da sala,
Aí ela e a gente ia tomar um café e ela conversava. Ah, papapá. Eu falava, porra, essa mulher é muito cara de pau, velho. É que a gente quebrou o pau aqui agora, ela já tá vindo conversar comigo. E aí foi quando eu aprendi. Ela falou, Rafaela, a minha relação, eu, Estela, com a Rafaela é uma. Eu, Estela, chefe, Rafaela, secretária, é outra. É outra. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Das né? atitudes, né, dos comportamentos. Totalmente. E aí, isso foi uma virada de chave para mim tão grande que dentro da empresa, hoje, com a Estela, a gente sendo sócia, a gente fala da empresa, conversa, saiu dali, a gente vai tomar um chopp claramente independente do que foi decidido nessa reunião. E com as meninas, com as minhas funcionárias, eu tenho essa mesma atitude. Eu acho que é igual você falar assim, deixar as regras claras, né? Eu falo, olha, gente, na hora que eu tiver que falar, eu vou falar. Na hora que eu tiver que dar bronca, eu vou dar bronca, né? Ensinar, vou ensinar. Mas isso aqui é o meu papel que eu estou exercendo neste momento com vocês. Fora isso, nós somos seres humanos iguais a amigas, parceiras. E assim, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade de líder, eu tenho que ser parceiro. Porque se não for meu parceiro, só ali estar trabalhando comigo por trabalhar, não ter os mesmos valores que o meu, para mim não serve. Eu acho que esse é o ponto. Sim, complementando, concordo com tudo que você falou. Nós temos vários papéis, né? Então, eu visto a roupa Rafaela, dona da Vila Office, eu visto a roupa líder dessa funcionária, eu visto a roupa esposa, mãe, todas as outras. Mas quem está vestindo a roupa é uma só. Então, a atitude é uma ou outra, mas a base, que você falou agora no final, que são os valores, é da mesma pessoa. E aquilo que a gente falou lá atrás, quando você vê que eu estou tendo atitudes incompatíveis com o valor que é sagrado na empresa, que é inegociável, aí dá choque. Aí, às vezes, a liderança não dá certo por isso, porque não tem alinhamento de valores. Não é porque a pessoa não queira ou que ela não tem as atitudes que eu gostaria, ela não consegue ter as atitudes porque ela não tem os valores alinhados. Porque como tudo evolui, liderança também, né? Porque na época você falou que liderou 40 pessoas lá no shopping. Aquele formato de liderança para o de hoje mudou bastante, não mudou? É muito Essa diferente. evolução. E até nos ambientes, né? Eu, como venho do mercado de construção civil, a minha forma de liderar numa obra é muito diferente de liderar no grupo de networking, né? O nível das pessoas é diferente. Então você muda, a máscara cai a cada... Não, você tem que fazer o rapport, né? Que é o espelhamento de comunicação com cada tipo. Então, não adianta eu ter um discurso lindo para um monte de peão. A conversa tinha que ser de outro jeito. Então, eu acho que essa adequação de comunicação, ela evolui junto com a gente, porque a gente também vai evoluindo, mas se adequa de acordo com o ambiente também. Eu acho que vai também de acordo com o interlocutor, né? Você com os seus funcionários lá, com os peões, dando o exemplo dela, era uma relação. Com os empresários estão buscando ela, né? Então, é uma outra visão do interlocutor, né? É igual aquela história da brincadeira mesmo. Né? Eu tenho visto em todo o discurso o quanto eu consigo aplicar tudo que a gente está discutindo na família, né? A educação dos filhos, igual a gente estava conversando, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ser colaborativa, mas a decisão é minha. A decisão não é sua como criança. A gente fala também já das brincadeiras ali, que cada brincadeira tem uma regra. Então, você vai conversar com um peão, vai conversar com liderado, você vai conversar com time, você tem que levar uma regra. E quando Tudo você começa pelo combinadinho. É o igual a gente fala com antes, criança. Sempre que eu vou começar um trabalho, eu falo, vamos pro combinadinho. É isso. Está de acordo? É o alinhamento. Aí vamos seguir. Que é o alinhamento de ideias, né? De regras, né? E aí a gente deixando um combinadinho certinho, dá para fazer o combinadinho com o liderado, dá para fazer o combinadinho com lideranças, né? Com gestores. Olha, nós vamos começar aqui, mas o nosso combinadinho, a nossa regra desse jogo é essa. E eu gostei muito do que você falou, Rafa, principalmente relativo à cultura, né? Porque assim, a gente não consegue entender como é que é a cultura da empresa. Eu tenho problema de definir a cultura da empresa.
Antes de mais nada, você é líder. E você tem algumas coisas dentro de você que você aceita e não aceita. Isso são os valores. A gente gosta de escrever e colocar em sistemas da qualidade. Quais são os valores da empresa? E fica tudo muito difícil. Mas não é. É o que você aceita e o que você não aceita. Eu sou honesta, eu não sou honesta. Então entenda que o seu time não vai ser honesto com você. Eu sou educada, eu falo alto, eu grito. Entenda que seu time vai agir da mesma forma que são os seus valores. E a cultura é o que você falou. Eu não aceito pessoas que vão atuar ali diferente do que eu penso que é o mais correto, né? Então, eu acho que o gostoso nessa questão toda de empreender, que as pessoas acham que é muito difícil, que precisa de cursos e pós-graduações, é que, no fim das contas, é o que a gente faz com a família, é o que a gente faz com os amigos, é o que a gente faz com os parceiros de negócio. É a cultura, os valores, é o que a gente acha que é certo, né? O combinado não sai caro, não sai barato, né? É o que é combinado. Eu acho que tudo perpassa pro deixar de olhar só para fora e começar a olhar para dentro. O começo é aí, é o autoconhecimento, é isso. Como é que eu vou definir como que eu quero a minha empresa? E empresas do tamanho das nossas, né, gente, é espelho da gente. Como é que eu vou definir o que eu quero para minha empresa, o que essa empresa vai ser, se eu não sei quem sou? Então, quais são meus valores? O que é inegociável? Como que vai ser esse fluxo, essa rotina? Como que as pessoas vão lidar aqui dentro? Eu me lembro muito de uma cliente minha que ela falava muito sobre liberdade, que era muito importante para ela o valor liberdade. Mas ela agia com os funcionários de forma inversa. Né? No ponto de, não, então tá comigo, eu vou fazer tal coisa para ele ficar me devendo e essa pessoa ficar presa à minha empresa. E aí um dia eu questionei, mas a liberdade é importante só para você? Será que para eles também não é, né? E aí que ela viu incoerência. Mas é isso, assim, eu acho que antes de usar todas essas ferramentas externas da qualidade, como você falou, tal, olhar para dentro primeiro, é a ferramenta mais foda que existe. Então não adianta, né, o processo vir de fora para dentro, né? Ou seja, você ir lá fazer curso, fazer tudo, aplicar a metodologia, se você não aplica até com porque você mesmo. Ou se você não se conhece, né? Mesmo as empresas grandes hoje começaram com uma pessoa. E essa pessoa que deu o tom de tudo, é o líder que define tudo. Inclusive como a empresa dele vai começar e vai crescer, né? Então, se ele não se conhece, ele não vai conseguir fazer isso, não. Ficou muito banalizado, né? Hoje em dia, a palavra propósito, né? O propósito e a gratidão. Tudo é propósito, tudo é gratidão. Mas, assim, é parte do propósito mesmo. E o propósito vem do líder, do gestor da empresa. É igual a Elisa falou, o tamanho das nossas empresas é muito reflexo da gente, né? Então, assim, eu não posso falar que lá na Vila Office eu tenho um atendimento humanizado, eu gosto disso, isso. Se todo mundo que estiver lá não tiver essa mesma cultura minha. E você não conseguiria passar isso para ela se você fosse uma pessoa que não se relacionasse bem com todo mundo. Porque o relacionamento é o que você vende lá. Né? Sim. E aí como? Não tem jeito. Eu brinco, eu falo, gente, o meu desafio é ficar amigo de todos os meus clientes. Mas eu uso isso com a minha meta. Tem meta financeira? Não. Minha meta é ficar amiga de X clientes. Gente, mas assim, o meu negócio é um negócio que contribui para o crescimento do empreendedorismo. Assim, eu sou uma porta de entrada para as pessoas, uma opção de porta de entrada das pessoas que querem empreender. Eu ajudo. Teoricamente, assim, eles me pagam pela essa ajuda, mas é uma ajuda. Então, assim, se eu não crio relacionamento, se eu não tenho essa empatia com o outro, não tem. Não gera conexão. Não gera conexão. E não tem o propósito, né? Não tem o porquê de existir da empresa. Porque eu, como empreendedor, em termos de liderança, recentemente agora que eu virei a chave sobre o que é líder. Né? Porque eu venho de formação de quê? De líder é aquele que manda. Né? Eu venho, meus patrões, trabalhei em engenharia e tudo. Eu troquei pouco de empresa. Todas as empresas eu fiquei muito tempo. E era mandado mesmo, que esse cara é o famoso chefe, né? E eu vi isso pouco tempo atrás, que eu vi que a gente lida com pessoas, sentimentos, né? Emoções e principalmente sonhos, né? Eu falo muito em reunião assim, o que o meu pessoal vem fazer aqui cedo? Vem atrás do dinheiro, que é o valor, ou vem atrás de cultura ou de valores, né? Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana, que a gente tem que ter, cuidar dos valores e não o valor, né?
Então, assim, eu vi que, por isso que eu fiz aquela pergunta, se você viu uma transição daquela época para hoje. Quando eu virei essa chave, por isso, eu vi agora recentemente, porque eu virei a chave, mas e essa transgressão, ou seja, essa vertente que foi crescendo ao longo do tempo, de voltar para o humano, né? Humanizar a empresa, né? Isso aí que me virou a chave recentemente. Coisas que você nem imagina, né? Eu me lembro na época de construção civil, quando eu me mudei para Recife, logo no início, teve uma daquelas enchentes que tem de tempos em tempos lá, né? E aí eu me lembro de um funcionário que faltava muito na época, até que ele se abriu. E a gente falou, não, mas a gente você sabe que você pode contar com a gente, né? A gente fez uma vaquinha, todo mundo ajudou na casa. Mas ele virou e falou assim, não, eu não sabia que eu podia contar. Para mim era só receber salário. Eu falei, não, você pode contar com a gente, né? Porque você estando bem na sua casa, enfim, você vai estar bem no trabalho. Então, é preciso deixar claro até que ponto a gente está junto, né? Eu quero saber dos seus sonhos. Eu tenho uma cliente, gosto de contar essa história, eu tenho uma cliente que ela sempre, que o pessoal sempre acha que remunerar bem, dar comissão, premiação, tudo é o que motiva o funcionário. Então, no meu trabalho de consultoria financeira, sempre tem esse momento. Quero discutir, porque eu tenho vontade de aumentar a comissão, como que eu posso bonificar. E eu tenho uma cliente que ela fazia de tudo. A comissão dela era mais alta do shopping, ela dava bonificação e tudo. Mas bonificações em dinheiro também. E aí, um dia ela perdeu a gerente dela para uma empresa de depilação a laser em frente à loja dela. E ela veio me falar muito brava, que tinha perdido, como que isso aconteceu. Eu remunero bem, tudo acima da média, não sei o quê. Eu falei, vai lá e pergunta para a menina. Atravessa aí o corredor e pergunta, por que você, olho no olho, né? por que você trocou? A resposta foi, meu sonho sempre foi fazer uma depilação a laser. E aqui eu tenho desconto. Aí eu falei, levanta aí, quanto que você pagou de bonificação para ela nos últimos 6 meses? Daria para ela fazer 5 depilações. Depilar o corpo inteiro, da cabeça até o pé. Com as bonificações, tivesse invertido e em assim, premiação. o dinheiro, faltou conversar, né? O que você tem vontade? Se eu te Alinhar desse desde hoje 10 mil reais, o que você faria com isso? Porque era o que ela tinha pagado nesses 6 meses de bonificação. Aí a pessoa ia falar, eu faria depilação laser. Beleza, olha, a partir de hoje, eu vou realizar seu sonho. Porque, gente, dinheiro na mão é vendaval. Principalmente quem não tem gestão financeira pessoal, que é só 95% dos brasileiros, né? Então, o dinheiro na mão não virava realização de sonho. Agora, se ela falasse, então, hoje, a partir de hoje, eu não vou te pagar mais em dinheiro, mas em sessões de depilação, você vai lá, vai ter seu dia de rainha, fazer o que você quiser, ela ia estar com essa funcionária, com a melhor funcionária até hoje. Então, falta, às vezes, na liderança, é o ouvir. Lembra que eu falei? A gente ouve e serve. Então, como que às vezes, o funcionário, o que realiza ele não é o dinheiro, mas é viajar com a família ali para a cidade do lado, paga uma pousada, eles vão curtir, porque esse momento não existe normalmente. É um jantar em família que você pode proporcionar. E às vezes sai até mais barato do que a bonificação. E por incrível que pareça, nem todo mundo é motivado pelo dinheiro. Olha só. Ele é motivado pelo que o dinheiro proporciona, só que ele não consegue realizar isso com o dinheiro que ele recebe. Não, e assim, em vários anos de experiência, tudinho, eu também tive isso, né? Porque eu virei e falei assim, vou pagar uma bonificação e nada, a pessoa nada. Mas não era aquilo, a bonificação não era o que motivava a pessoa, entendeu? Olha só. Então, assim, e a gente acha sempre que o dinheiro, é o que você falou, você tem o caminho mais acessibilidade. fácil. O que o dinheiro pode proporcionar para aquela pessoa? Às vezes, se você pagar em benefício, em realizar o sonho dela, é melhor do que dar o dinheiro. Eu quero pagar uma escola melhor para meu filho, eu quero guardar dinheiro para faculdade, faça isso por ele. Eu quero um plano Porque ele de não saúde. consegue. Se ele conseguisse, ele faria, ele não consegue. Olha só como é interessante. Fica a dica aí para vocês que estão querendo empreender, hein? Liderar. Saca só, gente. Não se... A gente está fazendo palhaçada aqui, gente. Por isso E que ele eu perdi a o raciocínio. concentração. Mas... Gente, a gente pede, por favor, que vocês engajem muito com esse podcast, viu, gente? Porque os meninos não têm culpa. Hora de clicar. A culpa é das convidadas deles, que não têm
Juízo. Essa é a hora de clicar no inscrever-se e dê o seu like. Aí, tá vendo? Olha a oportunidade. Curtiu? Golpe de oportunidade. Coloca aí no comentário já. Como é empreender para você? Tá curtindo? Quem que tem que estar nesse podcast? Podcast. Deixa sua sugestão. Volta ou não volta ela? Vamos Sugestão. fazer Volta do Moçambique ou não? Olha ela. Vai voltando. Gente, se não for voltar, vocês não falam nada. Não falem nada. Só não falem. Volta, ok. Não volta, silêncio. Diz tudo. Faz a egípcia, gela ela. Faz charme. Mas é interessante, disso, de novo, que a gente estava colocando aqui, é como a comunicação, ela vai fazer parte do dia a dia. Eu tive a mesma situação dentro da empresa, vamos dar uma bonificação financeira, e aí eu optei por ouvir. Falei assim, o que vocês preferem? Uma bonificação financeira ou um jantar com todo mundo junto? Foi unânime, um jantar com todo mundo junto. Aí você vai pôr na ponta do lápis, ainda fica mais barato que a bonificação financeira, 1 a 1. E você achando que o pessoal quer um dinheiro, que vai fazer maior diferença na vida dele, e acaba que não. Algumas vezes é o Aí você network, quer é estar com a lacrar, pessoa. você falou, gente, sobrou tanto da bonificação que eu tava pensando pra vocês agora. Tchá, 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 tchá. Além do jantar. Ainda dá mais R$20 ali no jantar. Gente, a pessoa do financeiro, ela tem que colocar o dinheiro em todos os momentos. Pelo menos dá uma lembradinha. Tem. Porque hoje um grande sofrimento dos empregados, dos empreendedores ou dos empresariados são pessoas. Sim. Hoje você está na frente, você deve saber, todo mundo que você pergunta está sofrendo com mão de obra. Ou seja, Principalmente nesse momento, né? nesse momento aqui. E o que mais passa na cabeça do empresário é isso, é salário. Pelo menos estou vivendo esse momento. Contar uma rápida historinha que aconteceu comigo esse final de semana. Eu viajei para ir na minha irmã, dar um apoio lá. Quando eu voltei, 2 funcionários que nós tínhamos que entregar um serviço, ficou de trabalhar sábado. Sábado de manhã, os 2 mandam só uma mensagem, dizendo, não vamos mais trabalhar. Então, hoje não vamos, no sábado. E eu fora da cidade, porque senão, o que a gente faz? Se está aqui, vai lá e executa, assume, não suma, né? E vai lá me dando essa mensagem. O que eu tenho que fazer? Ligar para o cliente no final de semana que não conseguiria honrar as datas, que estava tudo cronometrado. Aí onde vem a dor que eu estou partilhando com todo mundo, né? Que está sofrendo com isso. Todo mundo você pergunta, está sofrendo Mas com mão você de obra. concorda que se a motivação inicial na contratação for só financeira, na primeira oportunidade financeira, você perdeu esse funcionário, né? O laço é muito fragilizado quando você tem só o financeiro, porque a nossa vida é muito além, né? Muito além do... Muito além. Agora, é realmente muito difícil você engajar esse funcionário de outras formas, né? Com alinhamento de propósito, de valores, com perspectiva dentro da empresa. Mas isso tem que vir lá desde o início da contratação. Dentro da conta, Esse fazer alinhamento. esses filtros, fazer tudo. Funcionário é igual cliente. O que vem pelo dinheiro, vai pelo Vai dinheiro. pelo dinheiro. Nossa, você falou. Porque Essa o é cliente boa. que vem Gravou? pelo dinheiro, ele vai pelo dinheiro. O funcionário é a mesma coisa. Hora de anotar, gente. Isso Papel aí, e canetinha na mão, hein? Pega essa dica. E essa- Arrasta pra cima pra mais. E isso é fundamental. Porque por negócio é assim, dinheiro, quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. Vai pro dinheiro. E sabe uma coisa que eu falei no começo que eu acho que é bem pertinente? É essa questão da gente ser transparente enquanto líder, né? Transparente que eu falo assim, de a gente demonstrar mesmo quais são as fragilidades, pontos fortes, pontos fracos. Pelo menos na minha experiência, eu nunca tive problema por me abrir, me deixar transparente para os meus funcionários, né? Eu brinco, eu falo, se eu não tiver uma funcionária que ela tem autogestão, vai dar problema. Porque eu, como no disco um I muito elevado, para eu gerenciar, eu tenho que ter os processos tudo certinho ali. Se eu não tiver os processos, eu não consigo gerenciar. Então, assim, se eu não tiver funcionários que se autogerenciam, né, eu vou ter problema. E eu deixo isso muito claro, sabe? Quando entra, eu falo, olha, gente, aqui está todos os processos, dentro da empresa os processos são muito bem definidos. Qualquer pessoa que começar a trabalhar na Vila hoje, qualquer área que for, ela tem todos os processos bem definidos para ela começar a trabalhar. E fala assim, filha, você tem que fazer.
Você tem um fluxograma Uma hora aí, tem o fluxograma, o estatuto da empresa. trem mais lindo, gente. Pastinha, bonitinho de papel de Sou carta. prova. De papel de carta. Eu acho que a, Vocês lembram aquelas pastinhas de Kit. papel de carta? eu acho que a FINC Pa- passou por lá, hein? Não, mas isso está antes da FINC. Já era, cheguei lá, já estava bem avançado. Eu sou a melhor consultoria delas, gente. É mais fácil. Todas as Minha coisas. cliente obedece, ela é a cliente que faz. faz. Se Faz acontece. Se todas as clientes dela tivessem essa organização que a Mas Vila sabe o que tem... eu acho que é o desafio no nosso lidar com pessoas? Que a gente parte da premissa que lidamos com adultos. E não é. Veja seus funcionários. Eles pensaram que aquele sábado de folga poderia custar o emprego deles. Porque criança é que não pensa nas consequências, né? Adultos Justamente. pensam, mas a gente não lida só com... Eu lembro um cliente que uma vez me reclamou de uma cláusula contratual, só que ele já tinha assinado há séculos, né? Aí eu falei, então, eu parto da premissa que adultos leem contratos que assinam. Se você não leu, sinto muito. Mas com funcionário eu tenho muito essa sensação de que, assim como com criança, a gente sempre volta para educação de Sim. filho, né? Não que a gente tenha que ser patriarcal ou matriarcal nessa liderança, mas a gente sempre faz um paralelo. Assim como quando criança, você fala, filho, você pegar essa faquinha ou você enfiar o dedo na tomada, vai dar merda, você tem que falar para o funcionário, beleza, você não vai trabalhar hoje, você está ciente das consequências disso? Você é o pai da família, como é que vai ser? Né? Tem que colocar ele no eixo para ele entender as Mostrar consequências o do que ele outro lado, faz. né? Senso É, de responsabilidade, né, Exatamente. gente? As pessoas têm que ter. Boa. exatamente. Porque até a Poli, né, que mexe com contratação também, fez me lembrar da frase dela que ela fala lá no grupo de network, né? Que quem não contrata bem já demite, né? É Sim. assim que ela fala, mais ou menos isso, né, Crispim? É, o Que é- processo de relacionamento Que é na funcionário contratação vem que você desde já, lá. já faz a rescisão. Que se você contrata mal, você já tem que demitir, né? Mas eu acho que é muito do que a gente está falando aqui. É a sensibilização e a responsabilidade. Você está entendendo que o que você está fazendo, ela tem uma consequência? Que você vai ser advertido hoje, eu posso te dar uma suspensão, te dando uma suspensão, eu posso te demitir por justa causa, e isso vai te causar isso, isso e isso. Se alguém me ligar para perguntar sobre você, eu vou falar que você saiu daqui sem nenhum desabono, mas só saiu, eu não posso falar que foi bom, que você entregou. E hoje, eu acho que o sentimento que as pessoas têm é que tudo muito fácil, né? A gente retorna na questão das crianças. Ninguém consegue mais sentar para assistir uma propaganda igual a gente assistia. Porque hoje você bate o dedo, já passa para outra coisa, Eu já assisti passa... um programa na Multishow que chamava Intervalo, que era só de propaganda. Eu era apaixonada em propaganda. Gente. Eu tenho uma amiga, Amanda, vou te mostrar esse podcast para você lembrar disso. A gente ligava uma para outra e falava assim, cara, você viu aquela propaganda? Que horrível! Não, pelo amor de Deus, quem que fez aquela propaganda? Fizeram a crítica dos 30 segundos. Já era aqui. Totalmente. Olha, E a questão maior disso... você diz tu- muito, né? E a questão maior disso tudo, relacionada à propaganda, que parece que os funcionários também, hoje, eles não nós, né, como geração, a gente não consegue mais lidar com aquelas coisas que não nos agradam para chegar onde a gente quer. Né? Antes a gente assistia um programa, tinha uma propaganda, eu vou ter que lidar com essa frustração de ter encerrado meu programa no meio do caminho aqui e assistir uma propaganda e depois eu vou retornar para aquela situação prazerosa. Parece que as pessoas hoje não entendem que a vida não Ansiedade, mudou. Né? É, Ansiedade com Ó, tudo. celular aqui, ó. Eu posso escolher outro emprego e outro emprego vai ser muito melhor, eu vou ser muito mais feliz, eu vou ser muito mais rico. E aí, de repente, não. Vai deparar com os mesmos problemas. Como é que vocês enfrentam isso como líderes? O que vocês... A gente já estava conversando um pouco. O que vocês sugerem para os líderes aí que estão com problema com o turnover, com o pessoal girando? Essa é particularmente para mim. Eu acho que não dá para brigar contra. É uma Pra nós, perspectiva, uma característica da geração. Né? É uma geração acelerada, ansiosa e em busca da tal felicidade que eles veem no Instagram. Então, a felicidade nunca está presente, está sempre no futuro e esse futuro que está por vir eu fico buscando o tempo todo em diversos empregos e chefes e possibilidades. Então, eu entendo que é aceitar isso
e fazer valer aquele pouco tempo que vai estar lá com a gente. E aí, como que a gente, como empresário, se resguarda dessa rotatividade? Claro que dá para diminuir, né? A gente não quer um turnover tão alto, mas que vai existir, vai muito mais que existia antes. Como que a gente se resguarda? A Rafaela falou, com processos. Qualquer um, eu brinco que o processo tem que ser bom ao ponto de faltou o financeiro, a menina da Copa consegue executar aquele passo a passo para o financeiro não parar. Qualquer um tem que saber executar todos os processos da empresa. E assim a gente não fica tão na mão. Mas sabe que eu acho que... Eu não lembro muito a questão da geração. Eu acho que nós somos da geração X. Nós não, eu. Tem geração X... Baby boomer. O baby boomer é antes da gente. Nós somos da geração X, né? Os quarentão. Agora E aí tem os milênios e... Z e os milênios. Z e os milênios. Não, é milênio e Z. Porque pro Z, os milênios... É isso. Mas, enfim... Eu estava vendo um artigo esses dias, lendo um artigo, falando que muita dessa nova geração, não sei se é a Z, que eles já estão saturados dessas redes sociais, com muita informação, com muito acesso. Eles já estão querendo uma coisa mais privativa, mais personalizada. Humanizado, E aí, o que acontece? Eu acho que a gente tem que pegar esse misto. Porque a nossa geração era assim, cara, se você tivesse 4 coisas na sua carteira lá, 4 empregos e menos de 3 anos, era um péssimo funcionário. Você estava trocando. E aí vem a geração milênio, que você tem que ter 4 empregos em um mês, né? Porque aí onde me faz feliz? Aqui não me faz feliz. Ai, meu Deus do céu, estou precisando. Então, assim, eu acho que as próximas a gente tem que começar a fazer esse misto mesmo, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Né? Mas eu acho que aqui, essas próximas gerações agora estão entendendo, porque a milênio, ela desvalorizava o que a gente apresentava. Essa não desconsidera tanto. E aí é o que a Elisa falou, a gente tem que ir adaptando. Para mim, tudo é cíclico. Já reparou? Que tudo vai e volta, vai e volta. Então, o futuro é ancestral. Eu amo essa frase. O futuro é ancestral. Então, sempre que a gente tem picos de alguma coisa, o oposto dela vem. Então, quando a gente teve pico de industrialização, pode ver que aí vem os hobbies manuais, né? Tudo que é manual. O orgânico surgiu com também a industrialização do agro, né? Sempre vem o oposto para contrapor. E aí a gente chega no caminho do meio. Então, acho que esse é o momento do humanizado mesmo. E aí, isso corrobora com tudo que a gente falou. Senta, conversa, olho no olho com o seu funcionário. Tira da empresa, vai tomar um café, vai almoçar junto. Olha no olho, o que você quer? Eu tô aqui com você. Não tô aqui para mandar, tô aqui para crescer junto. Você quer vir comigo? Né? No olho aqui você já sente se o caba tá junto ou se o caba... Opa, não sei. E eu acho que claro que isso vale para contratação, para o pós, né? Para continuidade... Mas a gente não pode se esquecer disso. Para levantar a empresa aquela energia é feita que ele caiu, né? E a gente tem isso, né? Sim, às vezes, né? A gente liderando lá o grupo de network, eu falava muito isso, assim. Às vezes a pessoa é muito boa e de repente dá uma caída. O que aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo? Porque se é característica, né? Um funcionário muito bom que está com você e ele não performa mais como era, alguma coisa aconteceu na vida dele. Então, é sua obrigação descobrir o que aconteceu para poder ajudar. Olha, isso é tão sério que essa situação fez me lembrar de um funcionário que eu estou passando lá. Ele entregava muito bem e a energia dele foi lá embaixo. E fomos descobrir que, através de... Troquei uma ideia com ele de problemas pessoais que ele passou. Separação, um menino novo. Aviãozinho, sabe? E até pedi para ele... ir lá na Silvene, trocou uma ideia com ela. E ele já começou a energia a subir novamente. E passou aquele momento. Mas a gente passa por desafio, gente. Eles passam também. E aí, como é que eu posso dar um suporte? Será que você não precisa de uns dias? Dia desse, a cliente minha, Elisa, funcionário pediu demissão, disse que é irreversível, não sei o quê. Eu falei, fala para ela passar uma semana em casa, dá uma descansada, tá com a cabeça cheia e tal. Resolvido. Às vezes só precisa descansar. São pequenas soluções, eu estou aprendendo agora, gente, pequenas soluções que valorizam o humano
e resolve os conflitos internos da empresa, né? E uma O coisa, relacionar e uma é o coisa futuro. que faz a gente também não sofrer tanto, a questão dos processos, igual ela falou, tendo processo. Porque, assim, às vezes a pessoa é ciclo. Você falou, às vezes o funcionário está ali, cumpriu o ciclo dele ali com você, né? E aí está pronto, o cargo está pronto, ele está pronto para uma nova experiência e o cargo está lá prontinho para uma nova pessoa. E eu entendi isso também às duras penas. Quando eu perdi uma secretária minha que estava comigo há 5 anos. Braço direito, aquela... Direito, esquerdo, perna, mão, cabeça. E aí eu falei, putz, para não falar o palavrão, eu falei, cara, lascou. Né? E aí, eu cheguei nela, eu nem perguntei para ela, eu falei assim, não, porque assim, era um relacionamento muito extenso que a gente tinha. Então, assim, eu senti realmente que ela precisava sair naquele momento, né? E não era eu que ia segurar a menina lá, né? E aí eu falei, caraca, passou o desespero, aquele negócio, né? Entrega, surta um pouquinho e tal. E aí veio uma outra pessoa fenomenal para mim, entendeu? E aí deu certo porque tinha processo, a pessoa pegou tudo certinho, começou a trabalhar. Hoje tem total autonomia dentro da empresa. Mas é isso, a gente desprender. A gente tem que estar preparado. Eu acho que tudo é preparado. Aí a minha consultora financeira de organização, disso, aquilo, vai falar melhor do que eu. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Resguardado. Resguardar. E é papel do Porque líder deixar ir Se também. tem uma coisa certa na vida, além da morte, é que imprevistos acontecerão. Né? E como que a gente se precaver desses imprevistos? Ser líder é deixar ir também, né? De novo, frases de pai sendo aplicados para líderes, né? Quem ama, deixa ir. Né? Se voltar é porque ele te pertencia. Tem uma metodologia Tem uma música de... do Jota Quest, né? Te deixo com a certeza de que Que você vai voltar. pode... Te deixo com a certeza que vai voltar, alguma coisa assim. Não veja isso, Rogério. Eu tenho uma metodologia que eu gosto muito de seguir, de aplicar lá com a minha comunidade, que se chama Dragon Dreaming, que nada mais é do que sonhando com dragões. Que é isso, eu sonho é necessário, é o ponto de partida de todo projeto, mas eu planejo esse projeto pensando nos dragões. O que pode dar errado? Porque a gente elimina boa parte. Então, é isso, assim, pensando em cada funcionário como um projeto dentro da empresa, o que nele pode dar errado? Porque você vai do errado, você identifica o que pode dar certo, né? Então, é uma habilidade que ele tem que desenvolver. Isso tem que ser muito personalizado, né? Porque as pessoas são únicas. Então, às vezes, você fala, não, fulano é muito bom, mas ele tem um problema de comunicação. Ou fulano é muito bom, só que ele está com um problema pessoal. Como é que eu vou ajudar? De que forma, né? Vou indicar uma psicóloga, enfim. Enxergando os dragões de cada um é que a gente vê a solução também. Isso é muito interessante, essa analogia. Porque é o que faz a diferença, né? Porque aqui nós falamos aqui agora um breve resumo. Nós falamos de comportamentos, nós falamos de cultura, né? Que é muito importante ter numa empresa. Processos, que você deixou bem claro, o que fez sua empresa rodar na ausência do outro. E que ninguém é insubstituível, mas sim pessoas que cumprem o processo e têm um compromisso, né? Isso que é muito interessante. Tá bom. Eu acho que a parte que a gente mais consegue observar agora é a maturidade, né? Que primeiro caso que você viveu, né, Rafa, dentro da empresa, uma pessoa de 5 anos que construiu um cargo, que estruturou todo o negócio, ela estruturou todo o seu negócio ali na área de secretaria, que ela poderia ter saído e você ter perdido tudo. Entra na questão da maturidade do negócio, que a gente precisa entender, né, que uma empresa de 2 anos, ela tem que ter problema de empresa de 2 anos. E não uma empresa de 20 anos ter problema da empresa de 2 anos. Você falar assim, nossa, eu perdi a secretária de 5 anos, vai começar tudo de novo. Eu vou ter que treinar uma estagiária do zero para ela fazer as mesmas coisas que a menina fazia. Eu vou ter que assumir a parte de contas a pagar, a parte de contas a receber. Os olerite eu não tenho confiança mais. A parte toda de banco, quem vai ter que fazer sou eu. Tudo de novo. Eu vou ter que treinar tudo isso de novo. E é importante a gente entender isso como líder, né? Que a gente tem que estar fazendo o nosso negócio crescer
e tem que conseguir construir alguns pilares, Ele né? retrocede até certo ponto. Ele não retrocede ao zero. Você falar assim, ah, nossa, tá acontecendo uma situação aqui, que absurdo. Absurdo é se você tiver acontecendo a mesma situação de 20 anos atrás. Muito me admira se você tá tendo que fazer, por exemplo, a entrega de uma folha de ponto, coisa que você fazia 20 anos atrás. Então a gente também tem que enxergar isso nos processos, No né? Dragon Dream, a última etapa é o comemorar, que a gente esquece. E muito. Muito. Comemorar muito. O inclui. principal. Hoje eu tenho uma funcionária tão boa quanto. Vou deixar isso claro para ela. Né? É revisar o que foi feito, que deu certo. É abrir um champanhe e brindar. Opa, aquela loucura passou. Então a gente tem que comemorar para o cérebro entender que você pulou aquela etapa, Aquela que você está fase, pronta para recomeçar a sonhar, porque o ciclo fecha no comemorar e volta a sonhar, planejar, executar, comemorar, sonhar, executar e planejar. É bonito pro ciclo PDCA, né? Exatamente. Ela falou do É ciclo. Mas o estrutura é bem PDCA, parecida. ele falha nisso. Você começa planejando. Aí você não comemora, né? Não, e esse planejar é um projeto de fato relevante para você? Porque às vezes a gente tem projetos que empacam, você não sabe por quê, mas é porque ele não é tão relevante. Por isso que antes do planejar tem o sonhar, que é algo que de fato importa. Isso é Aí ele verdade. acontece. Já pegando esse gancho de ciclo, né? Você falou de gerações, nós embasamos bem o negócio de geração Z, D, né? 2000, milênio. E a gente vai pegando essa geração. Vocês, assim, voltando aqui para a pergunta do dia atuais, né? Vocês acham que essa geração, que eu estava lendo uma reportagem, que é sem esforço a geração, as pessoas de hoje, os jovens de hoje, uma geração sem esforço? Não acho. Não acho que não tem nada. Não, eu acho que é com muito mais possibilidades do Mais que a gente possibilidade. tinha. E a gente tem dificuldade para entender isso. Né? Se ontem a funcionária dela tinha oportunidade de ser secretária de coworking, de clínica médica ou de não sei o quê, hoje ela tem um leque imenso de possibilidades. Isso gera uma confusão e uma maior competitividade para a gente. Né? Que hoje o funcionário é que escolhe no que e em que empresa vai trabalhar, não é a gente que escolhe funcionário, inverteu. Mas não acho, não, acho que é muito confortável para a gente justificar que eles são sem esforço para terceirizar a responsabilidade. O que eu estou fazendo em relação a essa Pra geração, reverter que de isso aí. fato é, né? É irreversível. Né? A característica dessa geração. O que eu estou fazendo? Aí quando você fala, não, é eles que são o problema, você tira uma responsabilidade que é sua. A gente volta na analogia do pai, né? Porque os pais, a gente fala assim pra sua vida agora é muito tranquila. Na minha época, minha né? É época. o que a gente está fazendo hoje. E aí eu concordo com o que a Elisa falou nessa questão de... Porque aumentou as possibilidades, né? Mas eu acho que o problema maior da geração não é esse sem esforço. É eles não aprenderem a tratar as frustrações. Eles não aprenderam a se frustrar. Justamente por esse leque de opções que eles têm. Então, tipo assim, se eu não gostei desse, eu passo para esse. Se eu não gostei... Então, ele tem muita opção. Então, não precisa Mas não se é assim frustrar. a vida? É só trocar, né? Mas a gente testa até achar, né? Relacionamento, emprego, profissão. E, de fato, assim, é testando que vai descobrir. Não, agora eu me identifiquei, é isso que eu faço. Eu fiz isso na minha vida, você fez isso na sua vida. Então, eu acho natural também o teste. É. E assim, realmente, na nossa época, a gente tinha menos opções, né? Eu lembro quando eu fui fazer faculdade, meu pai falava, né, medicina, direito ou engenharia, não tem outra coisa. Hoje em dia já tem um monte. Sem E formação. Todo dia, né, não, e um monte de opções de faculdade já, de carreiras, né, que vão ser, profissões que vão migrando e inclusive a possibilidade de não ter a faculdade, né? Então, eu acho que é isso, assim, eles têm muito mais possibilidade de teste do que a gente tinha também. Isso é muito bom, né? Eu acho que para a gente chegar ao final desse bate-papo, tá muito gostoso, né? Se deixar a gente virar a noite, né? Gostaria que vocês, Elisa Rocha, Rafaela Castro, falassem as considerações finais e falassem um pouco do trabalho de vocês, que é a FINC e a Vila Office, né? Né, Crispim? Tá Com na hora do certeza. Bajá. Agora é a hora do jabazinho, mas antes É até jabá, queria né? estorvar um pouco
Porque nós no Goiás a gente fala estorvar. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é situar a região. Então nós estamos em Goiânia e nós estorvamos sim. outro, né? Muito bem. Então eu queria, antes da gente encerrar, que vocês passassem para a nossa audiência e para a liderança que está aí um livro que você indicaria Muito bom, isso Né? é bem pertinente isso aí. para falar sobre tudo que vocês conversaram, um livro para indicar para essas pessoas, ó, lê esse livro que vai tratar esse pedaço, vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Eu citaria... Agora eu esqueci o nome, né? Da Hora do René papel e a Brown. caneta na mão, hein? Poder A da arte de vulnerabilidade. a arte de ser imperfeito. É, A arte A arte de ser imperfeito. Acho que é René Brené Brown. Brown, isso mesmo. Chegou. Repete o Brené Brown. Brené Brown. Maravilhosa. Gente, tem um espetáculo dela no Netflix, que é maravilhoso. E uma desse palestra espetáculo, ela dela. escreveu um outro livro também, que chama A Arte de Liderar. Tem também É muito bom. o Poder da Vulnerabilidade, que eu acho que foi o primeiro, que é... Todos falam da vulnerabilidade do líder, né? Isso é muito importante. Eu acho. E eu cito justamente por causa disso. Eu ainda bato na tecla, gente. A gente sendo verdadeiro, a gente tendo a nossa consistência, a nossa verdade, eu acho que a gente consegue passar isso para as outras pessoas. Não adianta a gente colocar uma máscara. Nem que seja muito bonzinho ou que seja muito mal, né? Porque tem hora que somos bonzinhos, tem hora que somos maus, né? Mas, assim, independente da máscara que você colocar, uma hora ela vai cair. Então, seja verdadeiro. Seja o líder que você consiga ser. Manter. Manter. E faça feedbacks constantes com os seus liderados. Né? No sentido, assim, de ver o que você está passando, é o que você realmente queria passar, o que você gostaria, como que você está sendo aceito. Porque a gente ser líder, a gente tem que ser aceito também. Né? Eu acho que a gente tem que ser mais aceito ainda do que os liderados. Perfeito. É essa história da gente servir. Então, assim, a gente tem que ser muito mais aceito. Os funcionários não estão escolhendo hoje as empresas que eles estão ela querendo acabou de trabalhar. O Então, assim, tempo todo. gente, vamos fazer nossa propaganda verdadeira. Nada de fake news. Líder Boa. fake news. Gente, eu tô cheia de... Cheia de frases de efeito. Isso, gostei. Tava tentando lembrar isso. Deixa eu indicar um livro primeiro e depois vou deixar a minha percepção e dica, né? Claro. Dica não. Tem o povo fala assim, me dá uma dica. Aqui é só estratégia, menino. Dica você Perfeito. pega no YouTube. É experiência, né? O livro para quem está empreendendo, quer melhorar esse empreender ou começar a empreender, para mim é o Mito do Empreendedor. Foi o primeiro livro assim que O me Mito do o Empre- Mito do Empreendedor, né? Que mostra cada etapa ali da vida empreendedora da sua empresa, como identificar e ir para a próxima, porque senão você está lá já achando que a empresa está amadurecida e volta a ser um bebezinho porque o funcionário pediu para sair. Né? Isso mesmo. Você achou que estava tudo fluindo, mas dependendo de uma pessoa, ela saiu, volta lá para o útero regride da tudo. mãe, regride Vai tudo. ser gerado de novo todo. novo. E esse livro está muito alinhado assim com a minha perspectiva de empreender, que eu trago para a minha empresa e levo para os meus clientes também, que é a de enxergar o que é possível nesse momento. Assim como o Diogo falou, o que não pode é você ter uma empresa de 2 anos, achando que ela tem 20, né, com os problemas de 20, que quanto que vale a minha empresa porque eu vou vender? Você não vai vender agora. Não é? Né? Vamos preocupar com isso depois. Né? Primeiro você outras tem que faturar, tem que ter lucro. E também não adianta ter uma empresa de 20 anos com problemas de 2. De 2 né? anos. O Cris Voltando a frisou CBB. muito bem. Então, para mim, é isso. Assim, ter muita clareza dessas etapas, enxergar em que momento você está e qual é Passo a passo, né? o próximo passo possível. Detalhinho. Porque detalhinho. senão eu tô aqui no pé da escada, quero chegar lá no topo, eu dou um salto, eu volto rolando e machucada. Eu tenho que dar o próximo Você passo citou e depois. muito bem. Maior o Ficar lá, salto, maior a queda. a maior a queda. Então, eu sou muito prática, né, na minha vida. Para mim, eu sempre coloco os meus clientes com os pezinhos no chão, né, Diogo?
Na hora. Né, assim. Realidade na veia, né, Elisa? Tem que ser Puxando realista. a orelha ao vivo. Mas é por isso, assim, porque hoje a gente tem acesso a tantas pessoas que colocam isso de uma forma tão fácil para todo mundo, não que, é o que a gente falou, não é que não seja fácil, né? Não é que não seja somente difícil, impossível. É possível, mas com o pé no chão. Pé no chão. Porque eu que trabalho com financeiro, então eu vejo cada atrocidade aí. E tá tudo bem também, né? Se a pessoa consegue lidar com os valores dela, né? De não honestidade, enfim. Mas, para mim, assim, a grande maioria não é desse lado aí. Então, a grande maioria vai dar o próximo passo e assim a gente vai crescendo. Você quer falar um livro? Porque eu tô aqui já com Responsabilidade Extrema, aquele que eu te dei. O primeiro livro que eu te dei. Consegui. Eu acho que o livro do Jocko Willink, ele é basicamente um plano de ação de como trabalhar. Ele fala sobre planejamento estratégico, como lidar com o feedback e o feed-forward, né? Você vai falar com o seu colaborador e o colaborador vai falar com você. Aquela Qual é o análise nome? chama Responsabilidade Extrema. Legal. É um livro fantástico. Ele é bem fácil de leitura e ele vai ajudar muito, né? Que ele traz essa questão da autorresponsabilidade. Muito da autorresponsabilidade. Ele linka muito isso. A autorresponsabilidade, nós falamos muito aqui de autoconhecimento, Sim. que já linka com autorresponsabilidade. Se eu me conheço, eu sei que as responsabilidades são minhas. Então, Vida de adulto. Vida de Vida adulto. de adulto. Come essas verduras que você não é mais criança, né? Tipo isso. Tipo assim. Perfeito. Faça o jabá, Rafa. vou Fala fazer da meu sua jabá. empresa Gente, e aí... A minha empresa é a Os Vila contatos. Office. Contatos. Vila Office, escritórios compartilhados e cowork. Se quiserem seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @VilaOfficeGO. E eu tenho toda a estrutura física prontinha, com escritórios montados para as pessoas instalarem as empresas dela lá ou locarem as salas por hora para fazer uma reunião ou algum atendimento. Então, se você precisa abrir seu CNPJ e não tem um local, você pode abrir na Vila Office, que a gente tem toda a estrutura prontinha para receber a sua empresa. E gerar conexões, viu? Que é o mais importante da economia compartilhada, a gente compartilhar os recursos, os serviços e gerar uma comunidade. A baixo custo, a consultora financeira indica essa possibilidade Principalmente. como redução de custos. Bom, eu sou Elisa Rocha, sou a dona da Afink Gestão Financeira, especialista em finanças para negócios. E hoje eu também lidero uma comunidade que se chama Empreendedoras Além do Caos, onde a gente fala não só sobre gestão de negócio, mas também de gestão de vida para mulheres, né? Organização de tudo para que nós, mulheres à frente dos nossos negócios, não tenhamos que viver no caos por conta deles. Porque não é para isso que a gente empreendeu. É assim, ó, empreendedoras além do caos, porque se está difícil, se está danoso, é porque não está certo. Não, o slogan não é esse. Se não tá leve, tá errado. Top. Tem que ser A leve mesma empreender também. Fantástico. Então fica a dica Olha, aí, gente. e podem me encontrar nas redes sociais, no @aelisarocha, Elisa com S. Estou me mudando para Moçambique, mas vou continuar com os atendimentos online no Brasil. Então, podem me contactar por lá Fica também. para outro podcast essas histórias, né? Já dá outro podcast. Vamos fazer um podcast africano. Fica muito bom, sim. Conexão Brasil-África. Família, então fica aí a dica para quem quer iniciar ou empreender o primeiro negócio, Vila Office. E dar continuidade ao seu empreendimento, a Fink Consultoria, com a Elisa Rocha e a Rafaela Castro. Não é isso, Crispim? Agora é a hora de agradecer a presença de vocês, agradecer o Frank pela força e iniciativa do Bora Up. E agora aguardar os arrasta para cima e as indicações dos próximos convidados, né? Gente, não esqueçam, cliquem,
compartilhem e comentem. Gente, Marca o longevidade pro Bora Up, adorei. É Obrigado, sempre uma delícia bater papo, né? Eu acho que esse é o grande viés do podcast, a gente poder papear aqui tranquilamente e trazendo conteúdo e trazendo insights para quem ouve. Então, longevidade para vocês, muito sucesso e obrigado pelo convite. Obrigado você. Agradeço imensamente também, faço das palavras da Elisa a minha, longevidade pro Bora Up, né? E sempre que precisarem conversar muito, vocês podem me chamar. Chamaremos. Foi excelente. Muito Não esqueçam, audiência, se vocês gostaram, clique, comente, compartilhe. Se não, façam egípcia. Fechadíssimo. Fechadíssimo, Então, irmão. agora Maison, é a próxima, né? Maison, valeu. fechou? Fechou, irmão. Vai lá. Você tem médica? Tá ali, Na coitado. tontura. Santo. Vamos tirar uma foto rapidinho aqui? Não, tem que bater. Maison, coloca pra nós aí o Bora Up, a telinha do Bora Up, que a gente já bate aqui uma foto.